Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dando início à conferência número 18 do livro A Igreja Católica, escrito pelo bispo húngaro Monsenhor Tihamér Todt, do século passado, chegamos ao tema A Igreja Perseguida. E hoje vamos então considerar como estas perseguições da Igreja, no decorrer dos últimos séculos e milênios, ela tem apenas provado cada vez mais que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir então as suas considerações. Costumamos chamar a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, segundo a expressão de São Paulo, o corpo místico de Cristo que continua a viver de maneira misteriosa entre nós. Mas se assim é, então não nos podemos admirar de que a história da Igreja seja a repetição, a edição aumentada da história da vida terrena de Cristo, e de que a Igreja seja obrigada a suportar todos os sofrimentos que foram o destino de Cristo. No curso dos séculos, só mudaram os nomes, os lugares e as datas, mas o fundo dos acontecimentos é o mesmo. Cristo foi perseguido por Herodes e Judas, Caifás e Pilatos, pelos fariseus e escribas. A Igreja foi perseguida pelos imperadores romanos, pelos déspotas bizantinos, pelos príncipes grandes e pequenos, tem sido perseguida pelos maçons e pelos bolchevistas ou comunistas atuais. Mas a perseguição é essencialmente a mesma. É sempre o mesmo grito. Não queremos que ele reine sobre nós. Lucas 19:14. Crucificai-o. Marcos 15:13. A digna esposa de Cristo perseguido verdadeiramente só podia ser a Igreja perseguida. A Igreja perseguida, que dolorosas recordações, mas ao mesmo tempo estas simples palavras. A Igreja perseguida. Apenas nosso Senhor deixar a terra, rebentava em Jerusalém a primeira perseguição contra os cristãos. E essa chama devastadora não devia mais extinguir-se, mas ora aqui, ora ali, no mundo continuará a erguer-se, enquanto a Igreja Católica subsistir na terra, enquanto houver um homem no mundo. Será uma meditação sem dúvida bem dolorosa, mas também assaz instrutiva, confortadora e própria para fortalecer a nossa fé. Se, primeiro, na primeira parte de nossa presente instrução, passarmos rapidamente em revista as perseguições cruentas ou sanguinárias que a Igreja tem sofrido há 19 ou há 20 séculos. E em seguida, segundo, nos esforçamos por enxergar o fim ou a finalidade com que a divina providência quer atingir por essa provação. Nessa instrução, Monsenhor Tihamér vai falar da Igreja perseguida. Na instrução seguinte, vai falar sobre a Igreja invencível, que é a grande lição proclamada pela Igreja com força indestrutível. Então, as perseguições contra a Igreja é o primeiro ponto. Os primeiros perseguidores da Igreja foram os judeus. Isso é bíblico, está relatado nas Escrituras. Os apóstolos pregavam que Cristo era o Messias prometido, não um libertador político, como o esperavam os judeus,
mas o Salvador das almas. Isso não agradava aos judeus, e por isso eles convocaram os apóstolos perante o Sinédrio para forçá-los ao silêncio. Mas o doutor da lei, Gamaliel, dirigiu então aos membros do Sinédrio estas palavras memoráveis: não vos ocupeis com esta gente, e deixai-a ir. Se essa ideia ou essa obra vem dos homens, cairá por si mesma. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-lo. Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Palavras magníficas. Mas os judeus não as escutaram. E a primeira perseguição continuou. O diácono Santo Estevão foi a primeira vítima. Em seguida, São Pedro foi lançado à prisão. Consoante Justino, ou de acordo com os escritos de São Justino Mártir, os judeus haviam encarregado emissários de seguirem passo a passo os apóstolos e de procurarem enfraquecer a força de sua pregação, acusando-os de impiedade e de ateísmo. Mas tudo isso não pôde prejudicar a igreja. A semente lançada pelos apóstolos cresceu a olhos vistos e tornou-se mais forte de dia para dia. A perseguição judaica foi seguida de uma perseguição muito mais perigosa: a intervenção do poder romano contra o cristianismo. A perseguição romana contra os cristãos foi de uma crueldade sem exemplo e particularmente sangrenta. É um enigma humanamente inexplicável na história do mundo que o cristianismo tenha podido fazer frente às violências do poder romano, à defesa desesperada da gigantesca civilização pagã, às calúnias, às injúrias, aos sarcasmos e à luta aberta. Que calúnias inauditas foram lançadas contra os cristãos. O culto espiritual de um Deus espiritual foi tratado de ateísmo. O banquete eucarístico foi tratado de banquete de Tieste. As reuniões dos cristãos nas catacumbas foram tratadas de conspirações. O amor do próximo foi considerado depravação. E tudo isso não pôde aniquilar o cristianismo. Centenas de milhares de pessoas deram a vida pela fé cristã. E de que meios inauditos lançaram mão contra eles? O imperador Adriano mandou elevar uma estátua de Vênus no Calvário e uma de Júpiter no túmulo do Redentor. Mas em vão. Severo proibiu que alguém se fizesse cristão. Ele disse em latim: Judeus fierit vetuit, idem etiam de Christianis sanctit. Mas em vão. Diocleciano, após cruel perseguição, fez elevar um monumento comemorativo com esta orgulhosa inscrição: Nomine Christianorum delecto, ou em lembrança da destruição do nome cristão, mas debalde ou sem efeito. A perseguição, a mais cruenta, foi inútil. A jovem esposa de Cristo, a igreja, enxugou o rosto banhado em sangue e retomou sua marcha, mais forte do que antes. Certamente, Maximiliano jamais teria pensado que no lugar onde se elevara o seu palácio e onde fora preparada a mais sangrenta perseguição, se ergueria um dia a Basílica de Latrão, com esta inscrição: Mãe e Senhora de todas as igrejas. E que no local onde se achava o seu trono, se elevaria o trono de uma dinastia imorredoura, o trono do Papa. Certamente Inês
A jovem mártir de 14 anos, quando a arrastaram violentamente para o antro do vício, não teria pensado no que viria a ser um dia aquele lugar de pecado. Efetivamente, é ali que se ergue agora a igreja de Santa Inês, uma das mais belas igrejas de Roma, na Piazza Navona. Falar-vos-ei do jovem mártir São Pancrácio. Sua mãe Lucina reza por ele com angústia. Será seu filho um confessor da fé tão intrépido ou tão sem medo, sem temor, quanto foi seu esposo que deu a vida por Cristo? O filho, de alma ardente, está sentado nos joelhos da mãe. Em que pensa ele? Não, na magnífica basílica que 1600 anos mais tarde a multidão dos peregrinos virá visitar em Roma e que terá o seu nome. Basílica de São Pancrácio. Ele não vê o relicário de prata no qual o Papa Honório I depositará os seus restos mortais. Ele não pensa em que milhões de pessoas lerão um dia o seu nome no martirológio romano e que num altar sua imagem, aureolada de glória, brilhará como a do menino mártir do cristianismo primitivo. Ele ignora tudo isso, esse menino. Só o previu Cristo, o seu Redentor, que deu a vida por ele, e por quem ele também dará a sua jovem existência. O poder romano não pôde triunfar desse espírito. Quando Diocleciano desceu do trono de púrpura e terminou seus dias como velho rabugento. Quando Galério morreu devorado pelos vermes e reconheceu a injustiça do seu edito de perseguição contra os cristãos. Quando Maximiliano Hércules se suicidou. Quando Maxêncio se afogou no rio Tibre. Quando Maximino expirou em sofrimentos tão atrozes quanto os que preparara aos cristãos. Quando Licínio sucumbiu sob a espada de Constantino. A esposa de Cristo lá se mantinha sempre, coberta de sangue, mas cheia de força e de ardor no combate. No fim desses 300 anos de perseguições, a jovem igreja enxugou o semblante ensanguentado e, mais bela e mais jovem, continuou sua obra. As portas do inferno tinham-lhe oferecido lutas cruéis, mas as portas do inferno não tinham podido prevalecer contra ela. Depois das perseguições abertas dos romanos, um assalto mais perigoso foi lançado contra a igreja: os ataques espirituais. Lúcifer mudava de tática. Já não ataca abertamente, mas age como um adversário fraquíssimo, envenena as fontes do inimigo. Os cismas surgem dentro da igreja. O perigo das invasões bárbaras fora da igreja. A cada século, os hereges atacam a igreja por todos os lados. Às vezes, em consequência, quebra-se apenas um pequeno ramo. Outras vezes é um grosso galho. E houve mesmo um tempo em que, por assim dizer, o mundo inteiro se achou na heresia. E, no entanto, a igreja chorou,
Sem dúvida, seus filhos separados, os frutos corrompidos, caídos dos seus ramos. Mas em seguida, com força nova, prosseguiu, sem desfalecimento, seu caminho no campo da história. Vêm as invasões bárbaras. Forças brutais assaltam a Europa. E no centro desse grande movimento, mantém-se de pé o rochedo contra o qual as portas do inferno não prevalecem. Vejamos o que resultou daí. O que foi que aconteceu? A igreja não aceitou o espírito selvagem, mas foram os povos bárbaros que se submeteram ao jugo suave de Cristo. Então, o assalto veio de outro lado. O ideal do mundo pagão voltou à tona com a Renascença, o chamado renascentismo, a época renascentista. Renascença do quê? Do paganismo. A Renascença contamina a vida e os costumes cristãos até nos seus chefes, até nas mais altas autoridades. Nessa época, fontes de perdição insinuaram-se na vida da igreja. Em verdade, ela deveria então ter perecido, se fosse obra humana. E qual foi o resultado? O poder de vida da igreja lançou para longe dela a infecção e triunfou dos assaltos desesperados do ideal pagão. Depois vieram os arautos do filosofismo, depois a Revolução Francesa. Estou cansado de ouvir dizer, declarava Voltaire, que bastaram 12 homens para fundar o cristianismo. Apraz-me demonstrar-vos de que bastara um só para destruí-lo. E lançou esta ordem: esmagai a infame. Mas a Igreja Católica aí está, sempre. Depois de tudo isso, vieram as perseguições atuais. O ateísmo declarado dos sovietes russos, que querem pelo terror, pelo sangue, pelo fogo, pelo ferro, pela zombaria, pela dinamite, pelo exílio, arrancar da alma humana a fé em Deus. Depois sobreveio outro assalto, não menos perigoso, que não combate contra Deus abertamente como os sovietes ou os comunistas da União Soviética, mas quer criar, com as lendas fantásticas das religiões pagãs primitivas, uma nova religião, e assim conduzir o homem à irreligião total. Essas lutas ainda duram. A perseguição não cessa. Mas quem será vencedor? Deus ou o ateísmo? Jesus Cristo ou Satanás? O testemunho da história até aqui não permite duvidar um só instante do resultado. Com efeito, não há um só terreno da civilização humana ao qual não se tenha até aqui ido buscar argumentos contra a Igreja. E nenhum deu resultado. Ora é a astronomia que se opõe aos dogmas. Ora é a biologia. Ora parte-se em guerra contra ela em nome da geologia, ora em nome da filosofia. Recorre-se às inscrições dos tempos pré-históricos, aos costumes dos povos primitivos. E ao cabo de todos esses esforços, verifica-se que não há uma só verdade científica certa que esteja em contradição com os nossos dogmas. E após perseguições sem trégua, a Igreja Católica nunca teve tantos fiéis como atualmente. Nunca teve tantas igrejas como hoje. Quando começam a persegui-la num país, ela desabrocha, mais viva,
noutra parte do mundo. E vemos realizar-se de maneira tangível e visível as palavras que o Salvador dirigiu a São Pedro quando afundou. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.